Tal é a essência e o caráter da terceira revelação, e o perpassar do tempo somente o tem confirmado, forçando-nos a ser cada vez mais liberais, menos ortodoxos, dando à faculdade da razão limites cada vez mais vastos e ao sentimento expansão cada vez maior, no estudo e nas realizações desta admirável doutrina, que é, inegavelmente, o cristianismo redivivo. Terceira parte. Aspectos gerais. Preâmbulo. É grande, realmente, a misericórdia do Pai permitindo estarmos presentes, muitos de nós, com a consciência espiritual despertada, a este fim de século quando a humanidade, da qual somos parte, ultrapassa as fronteiras de um ciclo. 3 épocas houve, culminantes, na história espiritual do homem. A primeira quando, nos albores ainda dos tempos, se levantou da condição de animal para de homem, adquirindo a faculdade da razão e a capacidade do livre-arbítrio. A segunda é quando o mestre desceu a este orbe, num momento agudo de transição, para coroar sua obra de arquiteto divino, ensinando os preceitos da fraternidade universal e outorgando as leis morais evangélicas que devem reger a vida da espécie humana até o fim de seus dias. E a terceira, esta que vivemos hoje, quando os elementos todos da equação humana, aliados aos da própria natureza cósmica, se precipitam vertiginosamente para uma solução final, quando todos os povos se debatem nas últimas carnificinas e a besta humana, desembaraçada de suas ligaduras apodrecidas, campeia pelo mundo, emitindo seus últimos rugidos, antes que seja afastada dos caminhos, como incompatível com o advento de uma humanidade redimida, e quando, após horrorosas hecatombes cujos efeitos ainda por muitos anos convulsionarão a terra, o homem comparecer à presença do seu Senhor divino para dar-lhe conta de suas tarefas e dos atos que até agora praticou. É grande a misericórdia do Pai nos permitindo assistir ao epílogo de uma jornada evolutiva e ao nascimento de um novo ciclo, à morte do homem velho, saturado de materialidade, e ao nascimento do homem novo, revivido de suas próprias cinzas, para as claridades de uma nova aurora. Elevemos, pois, ao Pai os nossos corações para agradecer tudo aquilo que já recebemos e tudo mais que nos há de vir nos dias vindouros, como frutos de sua bondade inesgotável. Revelação e mediunidade. A revelação veio pela mediunidade, em todas as épocas da história e foi sempre progressiva, acompanhando a evolução dos homens. Os fundadores de religiões foram médiuns, seja quando se inspiraram diretamente nas fontes da sabedoria divina, elevando-se até elas, seja quando se limitaram a transmitir os homens ensinamentos que recebiam pessoalmente dos enviados do Senhor. No século passado surgiu a revelação espírita, mais avançada que todas as anteriores, e que representa um desdobramento do programa dos guias do mundo. Ela visa a sublimação das almas nos conhecimentos da verdade eterna e sua redenção pelas realizações do Evangelho do Cristo. O que a distingue das demais é que não foi dada a um, mas a muitos, sendo acessível a todos, sem ostentação, restrições ou mistérios. Por isso é a única que tem, realmente, caráter universalista. Os médiuns são, pois, os agentes materiais dessa revelação, como foram de todas as demais, e seu trabalho continua a se desenvolver, cada vez com maiores amplitudes, porque os enviados, cada minuto que passa, aproximando os homens do termo final deste ciclo, têm cada vez maiores necessidades desses porta-vozes humanos para o esclarecimento do maior números, antes que se ultime o julgamento periódico, o expurgo, durante o qual serão eles selecionados, para que a humanidade suba um degrau na escada de sua evolução e este planeta se renove. O mundo material já está maduro, a matéria já está se desagregando e o trabalho é cada vez mais urgente, colocando os homens em face de um problema, impossível de ser resolvido a não ser às luzes do conhecimento espírita. Situação das religiões dominantes. As atuais religiões, em sua maioria, mas, principalmente, as que se dizem cristãs, desempenharam seu papel segundo as épocas e as condições que lhes foram próprias, mas, atualmente, a compreensão humana evoluiu a um ponto que não mais aceita o arcaísmo das concepções que até ontem venerava. Essas religiões, dogmáticas e materializadas, fracassaram todas,
Não foram capazes, porque se entregaram ao Mamon, de espiritualizar os homens, e compreenderam, já, que estão se aproximando do fim do seu poderio. E assim como nada construíram de permanente, não permanecerão. Incapazes de se adaptarem ao progresso e acompanhar, evoluindo, a marcha das coisas, agarram-se e continuarão a agarrar-se, obstinadas, a seus dogmas obsoletos e rituais espetaculares, na esperança ilusória de poderem assim sobreviver, como até aqui, dominando as massas com meias verdades. Constatam que dia a dia perdem terreno e aumenta o número de seus vacilantes adeptos que desertam para engrossar as hostes da espiritualidade e nessa situação angustiosa estreitam e renovam suas seculares alianças com os poderes materiais do mundo, num conúbio mistificador que visa, como sempre visou, a subjugação das massas possuidoras ainda, em grande parte, de uma lastimável e incrível ignorância religiosa. Mas o ariete espiritual bate cada vez mais forte e mais insistente e vai aos poucos derruindo os alicerces dessas construções artificiais, levantadas na areia da transitoriedade. Tudo oscila, estremece e palpita numa compreensão nova, ao sopro desse vento que sopra onde quer, dessa luz que afasta todas as sombras, dessa esperança que renova todos os alentos. E o próprio Oriente, tradicionalmente adormecido em seu eterno sono místico, já agora está despertando, sacudido por forças desconhecidas e de incrível poder, para que abandone seu silêncio e seu isolamento, e ombro a ombro com os demais povos, se prepare para os novos tempos que surgem. E inútil se torna toda e qualquer resistência, daqueles que não querem receber a nova revelação porque, quando a verdade não pode entrar pela porta larga da inteligência, a claridade do dia, entra pelas frestas da construção, na calada da noite, surpreendendo os espíritos endurecidos nos seus redutos mais íntimos e mais caros. Esse ariete, quando não é o sofrimento, e a mediunidade, porque ambos são irresistíveis e contra eles não valem os recursos mundanos, a ciência ou os formalismos religiosos, mas somente as virtudes que vêm de uma compreensão esclarecida, da humildade do coração e da submissão completa às leis do Criador. Reforma da humanidade. O Espiritismo exige a reforma do mundo, nas relações dos indivíduos entre si com a divindade. Cada ser humano, como célula que é do grande organismo social, desde que se reforme, em si mesmo, para melhor, concorrerá para a modificação do todo. Até certo tempo somente determinadas filosofias e religiões, mas avançadas, cogitavam desse problema, encarando de um ponto de vista realizador, mas hoje isso é preocupação de muitos, por já haverem compreendido que a reforma é fator essencial do progresso do mundo. Mas não será elaborando leis utilitárias de caráter social, econômico ou político, que o problema se resolverá, porque ele tem aspectos nítidos e profundamente espirituais. É necessário que o homem se instrua intelectualmente mas que, ao mesmo tempo, se aperfeiçoe moralmente, se eleve no sentimento, equilibrando seus atributos processos e leis de caráter social, do ponto de vista humano, por mais hábeis e inteligentes que sejam, jamais o conseguirão. E realmente não o têm conseguido. Os códigos legislativos humanos são imensos e no entanto, em séculos, a moral não avançou um passo, parecendo mesmo que retrogradou. Mas, dizendo espiritualmente, não situamos o problema em nenhum campo delimitado, religioso, filosófico ou científico. O mundo possui e sempre possuiu religiões e filosofias e uma ciência que diariamente evolui, surpreendendo e se apropriando aos poucos de segredos que a natureza reserva ao homem, na medida de sua capacidade e de seu esforço. E, no entanto, a questão moral continua carente de solução, porque a ciência se nega a ultrapassar os limites da objetividade material e ridiculariza mesmo as realidades que estão além desse limite. As filosofias não se arredam no campo puramente especulativo e as religiões não abandonam o jogo confortável e egoísta dos interesses mundanos. O orgulho da inteligência obstinada nas coisas materiais e a falta de idealismo espiritual é que trouxeram o homem a esta situação dolorosa e lamentável em que hoje se encontra, afastado cada vez mais do seu Criador, chacinando-se periódica e sistematicamente, e destruindo,
em momentos de inaudita violência, sua própria e laboriosa construção de milênios. Dizendo espiritualmente, pois, ao invés de restringir, ao contrário dilatamos o campo do conhecimento e das realidades a limites imensos porque o que é do espírito é integral, completo, universal e perfeito. E o campo espiritual a que nos referimos é aquele que leva a seguir as leis de Deus sobre as dos homens nele entrando, harmoniosamente combinados e reciprocamente solidários, os três aspectos doutrinários que atrás citamos. E a única doutrina que atualmente consegue realizar essa harmonização, concordância inegável de elementos aparentemente contrários, é a doutrina espírita que, sendo uma revelação, se bem que ainda é parcial, de realidades cósmicas contém, nada obstante, em si mesma, todos os elementos essenciais ao progresso moral e intelectual dos seres, neste atual ciclo da evolução planetária, agentes dessa reforma. O mundo se nos apresenta hoje sob um aspecto triste e desanimador, de uma parte dominada pela exaltação dos instintos inferiores que desencadeou, de outra atemorizado pelo desconhecimento do seu destino de amanhã, tudo isso agravado por uma desoladora falta de esperança, de idealismo e de fé. Será um trabalho demorado e árduo promover sua reforma, modificando tantos elementos contrários e hostis. Jogando unicamente com fatores essenciais e reiterando nossos conceitos anteriores, podemos dizer que só conhecemos dois elementos decisivos dessa realização: o sofrimento que, passando do campo individual, onde vem realizando há séculos um trabalho de resultados aleatórios, atinge agora a massa da humanidade, em busca de uma decisão coletiva, e as manifestações do chamado sobrenatural, de cujo campo a mediunidade é o pórtico. Estes dois fatores são os únicos que têm autoridade para decidir a questão, o primeiro extinguindo a chama das paixões animais e domando o homem no seu orgulho estúpido, o segundo abrindo-lhe as portas do verdadeiro conhecimento espiritual e promovendo a confraternização até mesmo de vivos e mortos. O primeiro como agente do passado, resgatando dívidas kármicas que aplainam o caminho, regenerando, e o segundo, como elemento do futuro, aproximando os homens novamente de Deus. Na solução deste grande problema os médiuns entram como elementos de alto valor, tornando-se instrumentos hábeis de investigação no campo da inteligência e veículos de iluminação espiritual, no do sentimento. Ser médium, entretanto, não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes pessoas altamente favorecidas com a mediunidade são todavia dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação em vez de cooperar na extensão do bem. Apóstolos de ontem e de hoje. Nos tempos apostólicos os discípulos eram enviados espalhar os ensinos do Mestre por todos os caminhos do mundo então conhecido. Atinham-se ao que Jesus ensinara e cumpriam suas missões com devotamento e fé, porque estavam empolgados pelas realidades que presenciavam e sabiam que aqueles ensinos eram de salvação. Sentiam-se gloriosos de serem artífices dessa transformação do mundo e deslumbrados pela compreensão da missão redentora do Messias. Mas agiam na certeza de uma conquista imediata do reino dos céus, com a volta do Cristo para breves dias e não lhes ocorria nem cogitavam de que são necessários milênios para que a humanidade, nas suas primeiras etapas evolutivas, avance 1 milímetro. Não compreendiam que o Cristo voltaria, não nas nuvens do céu, nem no rumor do trovão, nem nas coisas exteriores, mas no coração de cada um, na intimidade de cada alma, no silêncio e na angústia de cada sofrimento, após séculos de luta tremenda contra suas próprias imperfeições. E o Mestre lhes recomendava: grande na verdade é a mercê poucos os trabalhadores. Olhai que eu vos mando como cordeiros entre os lobos. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro que tudo, paz seja nesta casa. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, está a chegar a vós o reino de Deus. Mas se não vos receberem, sacudi sobre ela até o pó de vossas sandálias, porque o que a vós despreza a mim despreza e despreza aquele que me enviou. E quando os discípulos se admiravam de poderem até mesmo sujeitar espíritos malignos, com a só pronúncia do nome do Mestre, este lhes acrescentava:
de sujeitarem os espíritos malignos não é o de que vos deveis alegrar, mas sim de que os vossos nomes estão escritos nos céus. Pois a situação do mundo tão pouco mudou, que o mestre disse, há 2000 anos, está hoje, da mesma forma, de pé e deve soar aos ouvidos dos médiuns como advertências que a eles também se aplicam, pois que são os continuadores da mesma obra lançados, agora como então, em meio dos lobos, apóstolos modernos armados de semelhantes poderes espirituais, que caminham pelo mundo na mesma semeadura. Ouçam, pois, essas vozes que soam de longe, tomem seu bordão e sigam para diante, onde quer que detenham seus passos, acendam aí suas lâmpadas e iluminem tudo em volta, com as claridades da mesma chama. Discípulos do Cristo. Para que as ovelhas possam ser todas recolhidas ao aprisco antes que a noite chegue, com suas trevas e seus terrores. Acendam as suas lâmpadas e ofereçam a todos a sua paz. Curem os enfermos nos seus corpos e nas suas almas, mas digam-lhes, chegou o tempo em que devemos glorificar o Pai no Filho e no Espírito, o tempo de apresentar o testemunho de nosso esforço passado, prestarmos contas de nossos atos e nos prepararmos para o julgamento. Levantem suas lâmpadas bem alto para que a claridade inunde campos e cidades e a todos os que vierem a crer por sua interferência digam, somos todos náufragos perdidos neste pélago, esforcemo-nos por socorrer os que se debatem conosco nas ondas, porque nossa lei é a fraternidade. Levantem suas lâmpadas e proclamem a verdade espiritual com destemor e humildade, porque estamos nos aproximando da hora em que toda hesitação, toda dúvida, anularão as possibilidades de um decisivo impulso para cima. Mas, se não forem atendidos e suas palavras forem desprezadas, obedecendo ao que o Mestre recomendou, digam então, ai de vós que recusais o chamamento benévolo, as trevas exteriores serão vossa morada e os esplendores dos céus não serão agora por vós partilhados, pois que as lâmpadas foram acesas e fugistes às suas claridades. Palavras de boa vontade foram ditas e vossos ouvidos ficaram surdos, sentimentos de amor foram externados e vossos corações ficaram frios. Ai de vós, para quem a oportunidade passou. O que separa e o que une. Os apóstolos antigos agiam em uma sociedade em organização, ao passo que os de hoje o fazem em uma sociedade em desagregação, sociedade que ontem buscava apoios para se estabilizar e definir, quando hoje os procura, aterrorizada, para sobreviver. É profunda a separação entre os seus membros não só quanto ao conhecimento intelectual, como ao sentimento e, principalmente, ao caráter moral. O giro dos séculos não levou para a homogeneidade mas, muito ao contrário, dia por dia aumentou a divisão e esta é a prova mais evidente e segura de que o homem se afastou de Deus, porque somente em torno de Deus se pode conseguir unidade. Não se pode e nunca se pôde obter essa homogeneidade também porque, não havendo, como nunca houve, um ideal religioso que ligasse os homens entre si, a própria desigualdade de posição individual, na escala evolutiva, criava separação. Aliás, o que se passa aqui deve ocorrer igualmente em muitas das habitações planetárias de natureza inferior pois, somente em mundos superiores, habitados por espíritos já selecionados e libertos de paixões animais, poderá existir esse equilíbrio tão desejado, de sentimentos e inteligência. Mas, a despeito dessa heterogeneidade, há pontos comuns que nivelam os homens, dentre os quais sobrelevam a inquietação pela vida além túmulo, a atração pelo sobrenatural, o temor ao desconhecido e o anseio indefinível por esse amanhã misterioso que mal se esboça e tanto se dilui nas agitações, nas incertezas e nas amarguras desta vida encarnada. Em virtude desses estados d'alma correm os homens ansiosamente perseguindo sombras evanescentes, curvam-se perante ídolos enganadores, desiludem-se a todo instante ante miragens religiosas engalanadas de cores brilhantes que por efeito de seu próprio atraso, ainda permanecem vivas no deserto torturado, como frutos maninhos de uma vegetação degenerada, alimentam-se de superstições grosseiras, na falta de verdades puras, malgrado o repúdio da faculdade da razão, vacilam, por fim, desamparados, num solo que flutua e estremece sob seus pés,
sentindo que o arcabouço dos dogmas e das crenças herdadas de um passado morto, já não lhes é, como admitiam que fosse, ponto de apoio, manancial permanente e farto de compreensão, de esperança e de fé. Mas intuitivamente percebem que é no Espírito e pelo Espírito, que é rasgando o véu das exterioridades e das convenções caducas, renegando o passado e afrontando o preconceito, que encontrarão, finalmente, o caminho da segurança, da serenidade e da paz, as sendas verdadeiras que conduzem, segundo as promessas do Cristo, às moradas eternas, onde a verdade resplende sob o olhar misericordioso do Senhor. No momento que vivemos, o número dos que se voltam avidamente para os fatos e os problemas da vida espiritual é muito grande. As barreiras religiosas, opostas há séculos, à marcha do pensamento, estão se derruindo em seus fundamentos, aos golpes arrasantes das manifestações do Espírito. Ninguém e nada poderá impedir essa mudança de direção, e todas as mistificações e falsas verdades irão sendo desmascaradas, como desprezados aqueles que as pregam. Verdades novas, que são velhas, estão agora tomando conta do firmamento, brilhando como sóis e resplandecem na terra, no espelho vivo da mediunidade, pelas alavancas poderosas das faculdades do Espírito. Somente por meio dessas faculdades poderão os homens sofredores devassar os arcanos dos mundos invisíveis, antecipando um conhecimento que somente lhes viria, e em condições lastimáveis, após a morte. A mediunidade em ação. Mas como poderão os médiuns realizar, de forma satisfatória, a tarefa ingente que lhes cabe? Se o grau de evolução de todos os médiuns fosse o mesmo, o problema se resumiria a condições puramente objetivas, mas, como tal não se dá, e justamente devido às diferenças, muitas vezes profundas, que existem entre uns e outros, somente podemos responder apresentando regras de caráter geral, apontando circunstâncias de natureza e necessidade comuns. Por outro lado, neste particular deve-se ter em conta, também, o livre-arbítrio individual, as inclinações naturais de cada um e ainda a orientação, que todos devem receber, de seus próprios protetores espirituais. O ambiente adequado. Depois que tem realizado o desenvolvimento de suas faculdades psíquicas, em círculos idôneos, deve o médium devotar-se, no ambiente que lhe for próprio, ao exercício pleno de sua relevante tarefa. O desenvolvimento, como já temos dito e repetido, visa não só a livre e desembaraçada manifestação das faculdades mediúnicas, pelo treinamento e sujeição educacional a que o médium for submetido, como e principalmente, o aprimoramento moral que se consegue pelo refreamento das paixões inferiores e dos impulsos instintivos, como pela obtenção das virtudes que dignificam e exalçam a natureza humana. Desse desenvolvimento, pois, surgirá o homem novo do Evangelho, armado de um alto idealismo, que imprimirá a todos os seus atos uma expressão de marcada espiritualidade. O ambiente próprio será aquele que corresponde ao grau e à posição que o médium ocupa na hierarquia social, devendo-se evitar que se desloque dos meios de vida e das profissões usuais. O que desempenha papel modesto, em esfera humilde, aí mesmo é que terá melhores oportunidades de um trabalho proveitoso, porque nesse meio é que se sentirá mais à vontade, terá mais autoridade, agirá com mais desembaraço e será melhor compreendido. Se o médium analfabeto, por exemplo, tiver que trabalhar para uma assistência de intelectuais, em se tratando de incorporação, consciente ou semiconsciente, os resultados serão medíocres e haverá, de parte a parte, incompreensões e constrangimentos. O mesmo, entretanto, não sucederá se o fizer em ambiente que lhe corresponda, quando, então, poderá realizar trabalho de grande proveito e de satisfação recíproca. Ainda exemplificando, se o médium de alta capacidade trabalhar para uma assistência inculta e rude, será pouco compreendido e o trabalho não terá a desejada repercussão ou consequências. Isto todavia não impede que os médiuns em geral possam atuar, como atuam, em quaisquer circunstâncias, independentemente dessas limitações que, como sabemos, não são radicais ou inibitórias. Como princípio, entretanto,
Acreditamos que os melhores resultados do trabalho mediúnico se obtêm quando este é realizado em ambientes afins e concordantes com a posição e a capacidade intelectual e moral do médium. Fermento que leveda a massa. As grandes transformações do mundo não vieram de agentes materiais porque estes, em si mesmos, nada constroem. Somente o espírito concebe e realiza. Por isso a imensa força da mediunidade, que é força do espírito levando para as coisas do espírito. Por outro lado, não sendo ela privilégio de classes, de fortuna, de cultura ou de posição social, surge por toda parte e a todo instante intervém na vida do homem, no sentido espiritual, acessível a todos os entendimentos, abre suas portas a todos e está ao alcance tanto do para como do soberano, porque não depende de formalismos, rituais ou regulamentos. Não está sujeita ao homem, mas sujeita ao homem. Nos tempos apostólicos, os enviados do Cristo se deslocavam muitas vezes a grandes distâncias, percorrendo caminhos ermos, vadeando rios caudalosos, afrontando as intempéries naturais e a dureza dos corações humanos, e isso porque naquele tempo o conhecimento não era dado às massas e a revelação não se havia generalizado. Mas hoje a propagação das mesmas verdades é feita por enviados que se movem no espaço invisível, que falam por porta-vozes humanos espalhados para toda parte. Por isso ninguém mais poderá alegar ignorância derivada do isolamento, e os homens ou creem ou deixam de crer, abraçam ou repelem a verdade, segundo sua própria vontade, e podem, em consequência, assumir completa responsabilidade dos seus atos. Os médiuns são o fermento evangélico. Sua tarefa é levedar a massa para que o alimento se torne saudável e de fácil assimilação. Atuando primeiro em si mesmos, pela indispensável reforma, agem em seguida no círculo das famílias, parentes e conhecidos, depois movimentam-se em âmbitos cada vez mais amplos, com aspectos cada vez mais coletivos, ensinando, corrigindo, socorrendo, orientando e levam, por fim, sua ação benéfica a limites extensos e imprevisíveis. Dificilmente se pode calcular a extensão e as consequências do trabalho de um bom médium. Onde alcance ser sucessor de um, começa o de outro, e assim o movimento se propaga silenciosamente, imperceptivelmente, vamos dizer, subterraneamente, atingindo grande parte da sociedade. À medida que os dias se passam, o número de médiuns aumenta. Milhares ainda aguardam a sua vez de entrar na lista e outros milhares estão ainda encanando como reservas a serem utilizadas, oportunamente, na grande batalha da espiritualização da humanidade. Os médiuns são auxiliares poderosos dessa espiritualização porque, em grande parte, ela resulta do próprio exercício de suas faculdades. São seus agentes legítimos por serem elementos naturais do intercâmbio com o mundo invisível. Oferecem, assim, aos homens encarnados, viventes nas trevas ou na meia-luz, as chaves mestras que abrem as portas do verdadeiro conhecimento espiritual. Quando adquirirem faculdades evoluídas, que permitam contato com os espíritos superiores, se transformarão em colaboradores autorizados da harmonia social, concorrendo com seus conselhos para a estabilidade dos lares e das instituições, porque tomarão parte na educação e na moralização do povo, suprindo, os espíritos superiores que por eles falam, as deficiências próprias do espírito humano encarnado. Mas, para gozarem dessa autoridade, serem dignos de tais poderes, devem viver uma vida reta, orientada pela mais elevada moral, porque, assim, o que se propagar será conforme a verdade, inspirará confiança, afastará confusões, duplicidades, charlatanismo, mistificações. Dos espíritos superiores é que poderão vir para o mundo as verdades maiores e as únicas autênticas. Inserimos os seguintes conceitos do venerável irmão Bezerra de Menezes: mediunidade com Jesus a serviço aos semelhantes. Desenvolver esse recurso é, sobretudo, aprender a servir. Aqui, alguém fala em nome dos espíritos desencarnados, ali, uma companheira aplica energias curadoras, além um cooperador ensina o roteiro da verdade, acolá, outra enxuga as lágrimas do próximo, semeando consolações. Contudo, é o mesmo poder que opera em todos. E a divina inspiração do Cristo,
dinamizada através de mil modos diferentes por reerguer-nos da condição de inferioridade ou de sofrimento ao título de herdeiros do Eterno Pai. E nessa movimentação bendita de socorro e esclarecimento, não se reclama o título convencional do mundo, qualquer que seja, porque a mediunidade cristã, em si, não colide com nenhuma posição social, constituindo fonte do céu a derramar benefícios na terra, por intermédio dos corações de boa vontade. Em razão disso, antes de qualquer sondagem das forças psíquicas, no sentido de se lhes apreciar o desdobramento, vale mais a consagração do trabalhador à caridade legítima, em cujo exercício todas as realizações sublimes da alma podem ser encontradas. Quem desejar a verdadeira felicidade, há de improvisar a felicidade dos outros. Quem procura consolação, para encontrá-la, deverá reconfortar os mais desditosos da humana experiência. Dar para receber. Ajudar para ser amparado. Esclarecer para conquistar a sabedoria e devotar-se ao bem do próximo para alcançar a divindade do amor. Eis a lei, que impera igualmente, no campo mediúnico, sem cuja observação, o colaborador da nova revelação não atravessa os pórticos das rudimentares noções de vida eterna. Espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. Nesse terreno, portanto, há muito que fazer nos círculos da doutrina cristã rediviva, porque não basta ser médium para honrar-se alguém com as bênçãos da luz, tanto quanto não vale possuir uma charrua perfeita, sem a sua aplicação no esforço da sementeira. A tarefa pede fortaleza no serviço com ternura no sentimento. Sem um raciocínio amadurecido para superar a desaprovação provisória da ignorância e da incompreensão e sem as fibras harmoniosas do carinho fraterno, para socorrê-las, com espírito de solidariedade real, é quase impraticável a jornada para frente. Os golpes da sombra martelam o trabalho iluminativo da mente por todos os flancos e imprescindível se torna aos instrumentos humanos das verdades divinas armar-se convenientemente na fé viva e na boa vontade incessante, a fim de satisfazer aos imperativos do ministério a que foi convocado. Age, assim, com isenção de ânimo, sem desalento e sem inquietação, em teu apostolado de curar. Estende as tuas mãos sobre os doentes que te busquem o concurso de irmão dos infortunados, convicto de que o Senhor é o manancial de todas as bênçãos. O lavrador semeia, mas é a bondade divina que faz desabrochar a flor e preparar-se o fruto. É indispensável marchar de alma erguida para o alto, vigiando, embora, as serpentes e os espinhos que povoam o chão. Diversos amigos se revelam interessados em tua tarefa de fraternidade e luz e não seria justo que a hesitação te paralisasse os impulsos mais nobres, tão somente porque a opinião do mundo te não entende os propósitos, nem os objetivos da esfera espiritual, de maneira imediata. Não importa que o templo seja humilde e que os mensageiros compareçam na túnica de extrema simplicidade. O mestre divino ensinava a verdade à frente de um lago e costumava administrar os dons celestiais sob um teto emprestado. Além disso, encontrou os companheiros mais abnegados e fiéis entre pescadores anônimos, integrados na vida singela da natureza. Não te apoquentes, meu irmão, e segue com serenidade. Claro está que ainda não temos seguidores leais do Senhor sem a cruz do sacrifício. A mediunidade é um madeiro de espinhos dilacerantes, mas com o avanço da subida, calvário acima, os écolos se transformam em flores e os braços da cruz se convertem em asas de luz para a alma livre na eternidade. Não desprezes a tua oportunidade de servir e prossegue de esperança robusta. A carne é uma estrada breve. Aproveitemo-la sempre que possível na sublime sementeira da caridade perfeita. Em suma, ser médium no roteiro cristão é dar de si mesmo em nome do Mestre. E foi ele que nos descerrou a realidade de que somente alcançam a vida verdadeira aqueles que sabem perder a existência em favor de todos os que se constituem seus tutelados e filhos de Deus na terra. Segue, pois, para diante, amando e servindo. Não nos deve preocupar a ausência de alheia compreensão. Antes de cogitarmos do problema de sermos amados, busquemos amar, conforme o amigo celeste nos ensinou. Que ele nos proteja, nos fortifique e abençoe. Programa de ação.
segundo a esfera a que pertencer e o modo de vida que lhe for próprio, organizará o médium seu programa de ação individual. Em geral, a mediunidade é exercida mecanicamente, passivamente, sem objetivo definido, pelo simples fato de existir. Mas isso é um erro. O médium deve saber por que é médium, que faculdades possui, limites de sua aplicação, consequências de sua ação, objetivos a atingir e responsabilidades que assume, tanto como indivíduo quanto como membro da coletividade. Por isso, repetimos, organizará seu programa de ação tendo também em vista o necessário entendimento com o protetor individual. Esse programa, como quer que seja, comportará os seguintes princípios de caráter geral. 1. Deveres sociais. O exercício mediúnico não deverá prejudicar os afazeres comuns, de ordem material. Muito ao contrário, a responsabilidade como médium reforça a responsabilidade do dever para com a família e sociedade, aumenta-lhe o devotamento, o escrúpulo e o rigor no cumprimento de suas obrigações mundanas, porque daí é que lhe virá a estabilidade material, necessária às realizações do espírito. 2. Bens materiais. A pobreza, a carência de recursos e a renúncia a confortos comuns, não são condições necessárias à execução da tarefa mediúnica, salvo quando estas circunstâncias estão no quadro da provação individual, e enquanto os bens materiais não forem motivo de inquietação ou de atração para o espírito, podem ser utilizados livremente. No exercício de suas tarefas não devem os médiuns manter, pois, apreensões quanto aos bens e recursos necessários à vida material, porque os protetores invisíveis preveem e provêm a todos os casos e, nada do que for necessário ou justo, será negado àquele que se devota ao trabalho de evangelização e de assistência espiritual a seus semelhantes. Aqui tem aplicação, mais que adequada, a parábola de Jesus quando se referiu às aves dos céus e aos lírios do campo. Entretanto, há trabalhadores, como acima dissemos, que devem mesmo viver na obscuridade e na escassez, porque isso é o que lhes convém em face da tarefa que lhes cabe executar, de redenção própria. Nestes casos é preciso que haja, da parte do médium, além do esforço próprio, do campo mediúnico, humildade e paciência, no cumprimento da provação. Devotem-se, pois, ao trabalho que lhes está determinado, que é o essencial, e não disputem com o mundo posses, títulos ou posições transitórias que, na maioria dos casos, só servirão para desviá-los de seus rumos. 3. Especulação. A mediunidade não pode ser comerciada. Todos conhecem a advertência de dar-se de graça o que de graça se recebeu. Aquele que mercadeja com as coisas do espírito prepara para si mesmo um porvir de privações e terá que pagar, em futuras vidas miseráveis, 100 por um daquilo que legitimamente auferiu. Isso quer dizer, também, que é francamente condenável todo e qualquer processo de profissionalismo interesseiro, seja de médiuns, seja de dirigentes que, imitando práticas comuns de religiões materializadas, tentam viver ou, mesmo, vivem à custa da doutrina, como parasitas. Lembremo-nos do apóstolo dos gentios que de suas mãos calejadas tirava o seu sustento material para não ser pesado às comunidades cristãs que ia fundando pelos seus caminhos. 4. Práticas inferiores. O orai e vigiai se aplica com propriedade a este título, porque é orando e vigiando que o médium lutará por seu constante aperfeiçoamento, combatendo as influências impuras que o assaltarão a cada passo, nos contactos que forçosamente terá que manter com uns e outros. Desses contactos não poderá fugir em suas relações de indivíduo para indivíduo, mas o poderá em relação às reuniões coletivas que frequenta. Se quiser manter seu equilíbrio mental, sua saúde física, sua pureza moral e sua capacidade mediúnica, deverá fugir dos contactos impuros, das reuniões de caráter inferior que envenenam o espírito, degeneram as faculdades, desorientam e perturbam. Mais que quaisquer outros, deve fugir da macumba e dos terreiros e de todas as práticas que merecem essa qualificação, tenham os rótulos que tiverem, mesmo os do exercício da caridade, com os quais muitas vezes se mascaram. São práticas perniciosas,
herdadas de um passado de erro e de superstição, que não podem mais ser toleradas nos tempos atuais, salvo nos meios mais retardados da sociedade humana. São uma mistura de africanismo, indianismo e catolicismo romano, e os agentes das manifestações são espíritos inferiores, habitantes das esferas mais baixas do astral. Alimentar os homens com essas práticas é tirar-lhes a oportunidade de conhecerem ou cultuarem coisas melhores e mais altas. Fujam, pois, os médiuns dessa baixa expressão de animalidade onde só se cogita de interesses pessoais, de ligações amorosas forçadas, verdadeiros atentados à lei do livre-arbítrio, de arranjos financeiros muitas vezes impossíveis, de garrafadas muitas vezes venenosas, de alimentação de vícios repugnantes e de vinganças pessoais, dessas práticas malsãs, onde espíritos materializados, incorporados em médiuns infelizes fumam, dançam e bebem, dando livre expansão a seus instintos inferiores e arrastando em seus desvairamentos tanto médiuns como assistentes, ingênuos ou ignorantes, pervertendo-os, embrutecendo-os e comprometendo-lhes gravemente a integridade moral e a compreensão, em relação às verdades fundamentais da vida espiritual. Essas práticas têm se propagado enormemente em nosso país e em outros centros da vida civilizada, mormente naqueles em que predomina a descendência de raças primitivas, havendo regiões inteiras e até mesmo cidades famosas e adiantadas, que se deixaram dominar por elas. É uma epidemia que vem se alastrando com auxílio da degeneração moral que atualmente impera no mundo, invertendo os valores espirituais, confundindo a muitos e permitindo lastimável exploração em torno às altas verdades doutrinárias pregadas pelo espiritismo verdadeiro. Esta situação é em grande parte devida aos médiuns, porque é por seu intermédio que os espíritos inferiores realizam suas manifestações, mas os sacerdotes dos cultos negros terão suas atividades muito reduzidas se seu concurso lhes for negado. Está nas mãos dos médiuns trabalharem para o bem ou para o mal, selecionarem suas atividades e os meios que frequentam, escolhendo um caminho reto ou tortuoso, colaborando com espíritos atrasados ou adiantados, mas certos sempre de que colherão conforme semearem e serão responsabilizados pelo que deixaram de fazer. Bastará que em cada centro exista um médium idealista e bem orientado para que o ambiente possa ser saneado de impurezas, porque, por intermédio dele, os espíritos esclarecidos poderão ali descer e espalhar a luz, derrotando as trevas. E, cada alma que assim se salvar por seu intermédio, será uma tocha que se acenderá, no dia da prestação de contas, para iluminar seu julgamento. 5. Respeito às leis. A sociedade humana se rege por duas ordens de leis, umas transitórias, mutáveis, falíveis, criadas pelos homens, visando a harmonia social, a ordem pública e o respeito relativo aos direitos individuais; outras, estabelecidas pelo Criador, permanentes e infalíveis, visando o aperfeiçoamento moral e o progresso evolutivo de todos os seres. As primeiras são fruto da própria experiência humana e se baseiam em interesses materiais deste mundo, ao passo que as últimas resultam de sabedoria divina e se aplicam a todo o cosmo. Os médiuns devem ter em vista estas duas ordens de leis, dando a César o que é de César, para que possam viver em concordância com os homens e com Deus, visto não serem agentes de perturbações mas de harmonização, não de rivalidades mas de concórdia. Como regra geral e no campo do espírito devem ter em conta, porém, que tudo aquilo que contrariar as leis de Deus deve ser rejeitado, mesmo quando seja exigido pelas leis dos homens, porque o espírito deve prevalecer sobre todas as coisas. 6. Atitude ante o bem e o mal. O progresso espiritual se opera ao impulso de dois agentes potenciais, o bem e o mal. São princípios sempre antagônicos, o primeiro impelindo para frente e para cima, como elemento acelerador da evolução, o segundo atraindo sempre para trás e para baixo, como elemento retardador. Desta ação antagônica resulta a espiral mística, representação geométrica do desenvolvimento evolutivo dos seres. As forças do bem são evidentes por si mesmas, na natureza e na consciência humana, pois traduzem harmonia e bem-estar. As do mal, todavia, são cavilosas e traiçoeiras,
enganando constantemente por seus inúmeros artifícios. São as chamadas forças arimanicas que confundem, desorientam e iludem os espíritos os mais atilados, tornando-se, por isso, extremamente perigosas. Ambas, entretanto, exercem influência benéfica na evolução dos seres, porque é dos contactos com uma e outra que resultam a experiência e aplicação sábia do livre-arbítrio. Torna-se, pois, necessário conhecê-las bem e, nos conflitos que provocarem, os médiuns, mais que quaisquer outros, precisam saber distinguir a verdade do erro, para optarem pelo mais acertado. Seus recursos para isso serão as preces, as meditações, o apelo aos protetores e, sobretudo a intuição, de todos o mais elevado e o menos suscetível de limitações ou dúvidas. 7. Necessidade do estudo, a possibilidade, sempre iminente, de poderem ser iludidos e influenciados pelos multiformes agentes dos planos espirituais inferiores, a responsabilidade que lhes pesa sobre os ombros como propagadores de verdades transcendentes e orientadores da opinião, e a necessidade de preservação própria nos ambientes e condições diversas em que atuam, obrigam os médiuns a acrescentarem constantemente conhecimentos novos àqueles que porventura já possuam. Por outro lado, devem se manter ativos e conscientes, combatendo esse estado tão comum de passividade inerme, que os torna presas fáceis de forças, influências e entidades espirituais que, na maioria dos casos, desconhecem. No mínimo precisam saber de que natureza são e qual a origem dos agentes que atuam sobre eles em dado momento, se são, por exemplo, larvas vitalizadas por pensamentos humanos, ideias do seu próprio subconsciente, ou de mentes estranhas agindo telepaticamente, seres elementares da natureza, elementais humanos, ou enfim espíritos encarnados ou desencarnados de uns e outros, dos muitos planos do mundo espiritual. Como se vê destas simples e ligeiras referências muitas coisas a aprender para que possam agir com segurança, conhecimento de causa, para que possam se transformar em autênticos e autorizados intermediários, para se libertarem da ignorância e da superstição, que obscurecem o verdadeiro conhecimento, e para se emanciparem desse empirismo tão generalizado, que os transforma muitas vezes em agentes retardadores do esplêndido movimento espiritual, que está renovando o mundo e acelerando a evolução dos homens. Sem a indispensável preparação física e moral não devem os médiuns tentar transpor as barreiras vibratórias que separam os dois mundos, invocando potências invisíveis de qualquer natureza para desenvolvimento de faculdades ou produção de fenômenos. A lei das afinidades, nestes casos, provoca dolorosas surpresas, porque as respostas podem vir de forças e entidades dedicadas ao mal, com grave prejuízo para a integridade do médium. Os que buscam fenômenos, batendo levianamente às portas do desconhecido, lembre-se que a natureza mesma representa um conjunto maravilhoso de fenômenos de toda a ordem, que estão ainda por desvendar. Isto quer dizer que a solução do problema espiritual humano não está na presenciação de fenômenos, por mais interessantes que sejam, mas na obtenção de virtudes morais enaltecedoras. Ser médium não é agir desvendando mistérios, mas servir, elevando-se gloriosamente para Deus. A dor como elemento de progresso. O sofrimento do mundo aumenta cada dia que passa e aumenta porque os homens, até o momento, salvo as manifestações do sobrenatural, como já dissemos, são insensíveis a outro qualquer agente de progresso espiritual. Este é um dos mundos de sofrimento, e a dor é a herança comum de seus habitantes. Por ela o espírito é tocado, primeiro em seu sentimento, depois na sua inteligência, e desse atormentamento contínuo resultam a compreensão da verdade, a humildade e a fé que, por fim, elevam sentimento e inteligência conjugados, para o alto, em busca de Deus, que é sempre a esperança que não morre. Somente atingidos pelo látego da dor estacam os homens em sua desenfreada corrida para as ilusões da materialidade, do egoísmo e do orgulho. Os cataclismos periódicos da natureza, as convulsões sociais e as guerras, com seu inevitável cortejo de fome, peste e miséria econômica, que cada dia aumentam de intensidade e de extensão, são-nos exemplos vivos desta verdade. A humanidade,
sendo um só e único organismo, deve ser atingida em todos os seus elementos constitutivos e ninguém pode escapar às experiências necessárias ao aperfeiçoamento geral. A missão social dos médiuns, em face destas circunstâncias, avulta sobremaneira porque nas horas de aflição é que, de preferência instintivamente, os espíritos se voltam para as coisas de Deus. Devem, pois, se preparar, hoje mais que nunca, para o desempenho de uma tarefa tão profundamente humanitária. Como instrumentos de poderes espirituais extraterrenos, exercerão a caridade na verdadeira acepção evangélica, levantando os ânimos abatidos, revigorando a fé nos destinos espirituais da vida humana, ensinando a paciência e a resignação aos corações afogados na dor. Curando o corpo e a alma de seus irmãos aflitos, restabelecerão a crença na fraternidade humana e nos diversos preceitos do amor universal. Os tempos se precipitam. A humanidade evolui lentamente, colhendo os frutos de suas próprias experiências. Gerações se sucedem umas às outras, num esforço contínuo de solidariedade, quase sempre inconsciente, porém nem por isso menos real, recolhendo uns o resultado do trabalho de muitos. Durante todo esse tempo imemorial vêm os homens construindo, morosa porém infatigavelmente, o edifício majestoso desta atual civilização. Nesse período de lutas cometeram erros profundos e, sob o império das paixões inferiores prevalecentes, afastaram-se de Deus, glorificando a matéria inanimada. A misericórdia divina porém é infinita. Uma grande margem de tolerância sempre existe e a providência está constantemente intervindo, corrigindo as falhas, orientando, amparando e trazendo o caminhante para o sulco, quase sempre indistinto, da verdadeira rota. Mas tudo tem seu termo e chega, afinal, o tempo em que os erros e as transgressões se imprimem na face do homem como um estigma de obstinação e rebeldia. Então a tolerância cessa, e os homens passam a ser julgados segundo seus próprios méritos, pelos códigos infalíveis do tribunal divino. Esta humanidade está penetrando numa época de julgamento e tudo se vem precipitando para o fim, na terra, nos seus e nas almas envoltas em dolorosas conjecturas. Os médiuns são agentes vivos dessa precipitação, visto que colocam os homens diretamente em face de todos os problemas e fatos possibilitadores de redenção, oferecendo-lhes evidências e provas seguras das realidades da vida espiritual. Esses problemas e fatos não podem mais ser ignorados e devem ser resolvidos individualmente, segundo o livre-arbítrio de cada um e segundo o grau de compreensão que a cada um corresponda. E a responsabilidade dos médiuns é dupla porque responderão como indivíduo e como detentores de faculdades de revelação. No terceiro milênio. Na atualidade o espiritismo apenas germina e só futuramente estenderá sua fronde, oferecendo sombra para todos. No momento está se enraizando e elaborando as premissas de sua fecundidade futura. Os que por ele agora se batem são uma geração de construtores que ampliam os fundamentos de uma grande obra, superiormente iniciada por um grande espírito. O esforço desta geração, portanto, não resolverá o problema do mundo e limita-se unicamente a aproximar sua solução. Assim como o Evangelho não foi praticado pelos homens em 20 séculos de tolerância divina, porque é lei para humanidades evoluídas, assim o Espiritismo não será praticado, nem mesmo compreendido, pela maioria dos que estão aqui hoje. É doutrina para homens de boa vontade e homens de boa vontade existem poucos. Por isso a solução a que nos referimos será dada pelos descarte, pelo selecionamento, coisa que não depende de nós, mas de Deus. A uma grande massa de espíritos está sendo concedida agora a mediunidade, para que se acendam no mundo todas as luzes da representação dos últimos atos do drama. Esta é pois a principal missão dos médiuns, disseminar a luz nas trevas para que todos a vejam, e os que, mesmo assim, não forem tocados por ela ou a rejeitarem, como a rejeitaram no tempo de Jesus, não voltarão mais à Terra nas próximas encarnações e irão habitar mundos inferiores. E esses serão maioria porque o problema espiritual é qualitativo e não quantitativo. Mas os que se salvarem desta crise, habitarão um mundo renovado, como uma raça de vencedores que se conquistou a si mesma. Outra verdade é dizer esta:
O Espiritismo, salvo a parte evangélica que é a lei para a eternidade, também passará por profundas modificações, tanto no seu entendimento como nas suas manifestações. Nesse mundo renovado do terceiro milênio terá ele outros horizontes, outras perspectivas, outras amplitudes. Haverá conhecimentos mais dilatados no campo do espiritualismo cósmico. Sua prática não será mais condicionada à pocada inteligência humana e às suas imperfeições intrínsecas, mas será a execução consciente e espontânea dos ensinos do Evangelho de Jesus, a comunhão com espíritos mais evoluídos, habitantes de mundos superiores. Prevalecerá a moral como lei soberana e a fraternidade como fato comum. O Espiritismo está também servindo a sua época, para a humanidade no estado inferior em que se encontra, mas, para os homens redimidos de amanhã, será um conhecimento muito mais amplo, uma realidade muito mais avançada. Porque haverá uma quarta revelação, mas essa será dada somente àqueles que estejam em condições de vivê-la, segundo os altos padrões espirituais dos mundos superiores. E, de acordo com as promessas daquele que para nós é o caminho, a verdade e a vida, todos nós algum dia estaremos em condições também de vivê-la. Que assim seja. Fim.